vamos para um primeiro exemplo do cálculo de volume. Esse é o exemplo 1, eu escolhi uma função constante, que é o modelo mais simples, para nós compreendermos bem como é feito o cálculo do volume. Escolhi a função f de x igual a 5. Vamos começar representando ela geometricamente? Vamos lá. F de x igual a 5 corresponde que o y sempre vale 5. Como que eu faria esse gráfico? Eu marcaria no eixo y o valor 5 e iria traçar uma reta. No caso, essa reta, observe que o valor da função sempre vale 5. É como se eu dissesse, ó, o y é 5 e não muda nunca. Esse é o gráfico dessa função constante. Agora é pedido para calcular o volume do cilindro obtido pela rotação da função, essa função, em torno do eixo x, apenas no intervalo entre 2 e 4. Então eu fiz aqui o gráfico de f de x igual a 5, mas eu vou me concentrar apenas no intervalo entre 2 e 4. Então está aqui o x valendo 2 e está aqui o x valendo 4. A partir deste intervalo, eu vou fazer o quê? Uma rotação em torno de quem? Em torno do eixo x. Então, eu vou pegar apenas esse pedaço, do 2 até o 4, e vou imaginar essa reta girando em torno do eixo x. Então, deixa eu fazer primeiro o efeito espelho, que seria a mesma distância, mais ou menos essa aqui. E imagine isso aqui girando. Então eu tenho o eixo x que está aqui, eu tenho essa reta e estou girando essa reta. Estou girando essa reta. Observe que o que eu estou obtendo é um cilindro. Aqui, como eu estou fazendo no plano, em R2, é só para ter uma ideia de como seria esse cilindro. Então esse seria o cilindro que eu vou obter. Ok? Deu para enxergar? Bom, a partir disso, agora nossa meta é calcular o volume. Bom, se eu fosse utilizar a fórmula tradicional do volume de um cilindro, já que nós obtemos esse cilindro aqui, deixa eu até passar ele a limpo, o que nós obtemos foi esse cilindro aqui. Como que é feito o cálculo do volume de um cilindro? Lembra? Área da base vezes altura. Bom, área da base. A base está aqui, é dado por um círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado. Bom, quanto que mede o raio? O raio é a distância do centro a qualquer ponto. Então seria essa distância daqui até aqui. Essa distância é exatamente essa medida 5. Esse é o raio. Então o volume seria π raio ao quadrado vezes o h. O h é a altura. A altura seria essa daqui, ó. A distância entre 4 e 2, que é 2. Portanto, 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50, vezes π, 50π. Então, esse é o volume. Mas como fazer esse cálculo utilizando o contexto de integral? Eu faria, então, a integral de onde até onde? Onde começa o meu volume? No 2 e finaliza no 4. Integral de 2 até 4, de π que multiplica a função. Qual é a função? 5 ao quadrado vezes o dx. O que eu fiz? Eu apliquei a fórmula integral de a até b de π f de x ao quadrado vezes dx, que é a fórmula do volume quando a gente rotaciona em relação a x. Bom, vamos lá? Deixa eu fazer aqui a integral de 2 até 4 de π, 5 ao quadrado é 25 dx. Qual é a integral de 25π? Percebe que 25 e π são constantes, e a integral de uma constante é a constante vezes a variável. No caso, a variável x. Isso variando de 2 até 4. Então, o volume vai ser igual a 25π, que multiplica x. Só que o x está variando de 2 a 4, eu substituo primeiro o limite superior menos o limite inferior. No caso, ficará 25π, que multiplica 4 menos 2, que é 2, e 2 vezes 25π é 50π. Observe que aqui eu fiz pelo tradicional fórmula do volume de um cilindro. A área da base vezes a altura, a área da base é πr ao quadrado, eu percebi que o raio mede 5, que é essa distância aqui, e corresponde a esta medida, enquanto que a altura do cilindro seria 2 unidades. Enquanto que por aqui eu apliquei a fórmula. Comecei a calcular
a integral partindo de 2 até 4 da minha função, que no caso é 5 ao quadrado, já que na fórmula função elevada ao quadrado vezes dx. Então, esse volume é 50π.